Ok. Bem-vindos a bordo. Hoje a gente vai trabalhar com matemática, uma função que é definida por várias sentenças. Usado no próximo assunto que a gente vai pegar com mais intensidade, mas bastante útil na hora que a gente precisa ter novas definições para uma função. Como exemplo, já que na verdade não vai ser complicado, mas como exemplo, a gente vai ter uma função, olha como ela aparece, é uma função, e esta função ela vem escrita em forma de f de x e aparece porque são várias funções, aparece em 3 etapas. A primeira etapa ele fala que a função está definida por x mais 1 se o x for menor ou igual a 2. Será igual a 3 se o x, que é o domínio, estiver maior do que 2, maior ou igual que 2 e menor ou igual que 4. E será definida por x menos 1 se o x for maior ou igual a 4. Vamos ver o que é que acontece quando a gente tem que desenhar essas funções, por exemplo. Mas, se, por exemplo, a gente tiver que calcular, vamos ver como é que a gente calcula, por exemplo, o f de 1. A gente vai verificar no f de 1 o 1, que é a parte do domínio, a que intervalo ele pertence. Ora, ele pertence ao intervalo que a gente vai batizar aqui do lado de intervalo número 1. Vou batizar aqui, ó, intervalo número 1, intervalo número 2 ou intervalo número 3. Então, como o 1 pertence ao intervalo número 1, porque o 1, afinal de contas, ele assume o valor, o x assume o valor do 1 e 1 é menor ou igual que 2. Repare que, por ser função, o 1 não vai atender ao critério 2 nem ao critério 3. Ele vai atender somente ao primeiro critério. Cada número que a gente escolher, por uma questão de ser função, lembrando que cada função possui um e apenas um correspondente no conjunto de chegada, né, no contradomínio. Então, esse 1, ele vai ser substituído na primeira função. Como a primeira função ela é igual a x mais 1, então, no lugar do x, nós colocamos o 1 e copiamos a função do mesmo jeito. X, que já era 1, o x assume o valor 1. Isto vai, então, gerar uma imagem que vai dizer que f de 1 é igual a 2. E se fosse outro número, professor, como é que a gente poderia fazer? A gente faria assim, ó, f de 0, por exemplo. O f de 0, eu vou ter que pegar o 0, substituir no lugar do 1, e o f de 0 vai ser igual a 0 somado com 1. 0 mais 1. Também foi substituída na primeira condição, porque o 0 é um número menor ou igual a 2. Estou vendo um defeito ali na questão. Por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu botar aqui, deixa eu apagar aqui porque a questão está com um defeitozinho aqui, ó. X mais 1, eu não posso ter, ó. Se eu perguntasse, por exemplo, e se fosse o 2? Aí você não pode ter dois lugares que você possa substituir, né? Então você vai ter x, se for o 2, vamos lá, fazer agora para o 2. O 2, ele não está mais no primeiro intervalo. Repare que o primeiro intervalo vai até 1,999, mas não chega no 2. O 2 já faz parte do segundo intervalo, porque no segundo intervalo o x varia para um número maior ou igual a 2.
Mas qual é a condição? Já que eu já identifiquei o intervalo do 2. Ora, a condição é que se o x estiver maior ou igual que 2, menor ou igual que 4, ele vai estar como resposta o número 3. Ah, vamos escolher um outro número. Vamos escolher o número 3. O número 3 também pertence ao intervalo 2 e ao segundo intervalo, né? E o segundo intervalo vai de 2 até 4, inclusive os extremos, e toda vez que você pegar um número de 2 até 4, ele vai ter uma resposta. E qual é essa resposta? 3. Na verdade, qualquer número que eu pegue entre 2 e 4, por exemplo, se eu pegar o número, botar um número mais complicadinho aqui, o número π. Como o π vale 3,14, 3,14, 15, 9, assim por diante, mas como o π está no intervalo que vai de 0 a 4, então o nosso π, o f de π, a imagem do π também é 3. E o f de 2,7, o f de 2,7 vai ser também 3, porque 2,7 é um número compreendido entre 2 e 4. Vamos mudar, pedir um outro elemento aqui, vamos supor que seja pedido para que você calcule o f de 5. Primeira coisa que você faz é perguntar: o 5 faz parte de qual dos três intervalos? Ora, eu estou vendo aqui que minha última condição, o x, que é o domínio, e o nosso caso agora o 5 está fazendo justamente o elemento do domínio. Se o domínio é maior do que 4, e porque 5 é maior do que 4, nós vamos ter que substituir na terceira condição. E a terceira condição diz que o nosso x, que é 5, ele tem que ser, nosso x, que é 5, ele tem que ser um número colocado na terceira condição. E colocando ele na terceira condição, ficamos com x igual a 5 menos f de 5 igual a 5 menos 1, e isso vai gerar o número 4. Ah, e se fosse um f de um número muito grande? Não afeta em nada. Eu vou colocar um número aqui, 163. Aí você vai pegar o 163, que é um número maior do que 4, e o número maior do que 4 vai ser 163 menos 1, e 163 menos 1 vai dar 162. Então, mesma função parecendo uma função mais complexa, porque ela veio definida por três condições diferentes, a forma na hora de substituir é somente você observar o que está escrito do lado, porque se você observa cada uma das condições, é somente você substituir na condição correta. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, vou colocar uma função definida agora por um f de x. F de x agora vai ser definida por x se o x for menor do que 3. Deixa eu trocar aqui esse x aqui para não ficar variando o x no meio da brincadeira. X se o x for menor do que 3. E agora vai ser definida como x elevado ao quadrado se o x for maior ou igual a 3. Repare que eu terminei um número, comecei no outro, porque minha função, nesse caso, ela está definida no intervalo, num conjunto que parte do conjunto dos números reais aplicado no conjunto dos números reais.
Então eu não tenho grandes critérios, mas eu não posso pular nenhum número. Eu não podia ter um menor do que 3, outro maior do que 3 e o 3. Senão o meu domínio teria um elemento que não teve correspondente no conjunto de imagem. Ele fica sobrando lá. Ora, neste caso, se alguém vira para você e pergunta, eu quero que você calcule o f de 5 menos o f de 3. Bem, neste caso, deixa eu botar mais uma condição aqui, mais o f de menos 2. 3 condições. Na primeira condição, repare que eu tenho que são 2 condições. Repare que no primeiro f que ele me solicita, eu vou ter que analisar se ele pertence ao intervalo 1 ou se ele pertence ao intervalo 2. Como o 5 é maior do que 3, então eu vou ter que pegar o 5 e substituir na segunda condição e teremos 5 elevado ao quadrado menos. E o 3 agora é justamente o ponto crítico, é onde há uma mudança, mas o 3 ele está incluso no segundo intervalo, então eu também terei que fazer 3 elevado ao quadrado. E finalmente, eu vou ter f de menos 2, mas menos 2 não vai obedecer ao segundo critério, vai obedecer ao primeiro critério. Então, f de menos 2, ele vai ter que ser substituído na primeira função, na primeira definição, na primeira sentença, e eu terei f de menos 2 é o próprio menos 2, né? Porque f de x é igual ao próprio x. Neste caso, eu vou ter 5 elevado ao quadrado, que é 25, menos 9, menos 2. Repare que esse menos não está elevado ao quadrado. E esse aqui eu fiz o jogo de sinal. Mais com menos deu menos. Totalizando no final 25 menos 9, que dá 16. 16 menos 2, 14. Então, o resultado dessa expressão toda que está aqui em cima é 14. Feito isso, tem mais uma partezinha que é importante para a gente. Como é que a gente poderia construir este gráfico? Então, eu vou aproveitar a mesma função que está aqui e vou construir o gráfico dela. Aqui embaixo para a gente ter uma ideia. Repare que o que vai ser feito é um esboço de gráfico, não é bem o gráfico completo, tá? O gráfico completo a gente pode utilizar, por exemplo, o GeoGebra para construir. E a gente pode fazer essa experiência no GeoGebra, mas agora eu estou interessado em ter uma ideia de como esse gráfico se comporte. Eu vou construir hoje de uma maneira bem mais longa, mas uma maneira que talvez faça com que você entenda melhor essa construção gráfica. Eu vou construir os dois gráficos independentes. São dois gráficos simples. Está aí o nosso primeiro gráfico. E nesse primeiro gráfico... Nesse primeiro gráfico, eu tenho... Deixa eu pegar aqui e desenhar logo o outro gráfico. Muito bem. Nesses dois gráficos, eu tenho... f de x igual a x. Mas espera aí, eu sei como é o gráfico de f de x igual a x. É um gráfico como esse aqui, ó, que a gente chamou de primeira bissetriz. E nessa primeira bissetriz, ele divide o quadrante em duas partes iguais, 45 graus. 45 graus, é por isso que ele se chama primeira bissetriz. Então, fácil da gente também trabalhar com ele, mas ele está completo aí. E o segundo gráfico eu vou fazer na mão mesmo aqui, que é uma parábola. E essa parábola é aquela primeira parábola bem básica,
que tem a concavidade voltada para cima, passa no ponto zero e segue adiante. Onde é que está a tendência da gente? A gente sabe traçar dois gráficos, mas a gente não está misturando os dois gráficos. Olha, o que eu vou fazer aqui agora vai ser justamente separar o gráfico em duas partes. Esse primeiro gráfico, ele não vai atender aquela condição do x. Ele só vai atender até o x ser 3. Então, se eu colocar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou botar uma bolinha aberta, porque o 3 não entra nesse intervalo. E é lógico que ele tem uma imagem aqui, para a gente não se perder. A imagem do 3 é o próprio 3. E só vai interessar para a gente, eu vou inclusive passar a borracha nele, essa parte de cima, ó, não interessa para a gente, porque esse gráfico está definido apenas no intervalo de menos infinito até o 3. Então, como o domínio só vai até aí, eu paro, vou botar a bolinha aberta aqui também para marcar o domínio para vocês, mas o gráfico ele se comporta dessa maneira até o domínio 3, aberto. E quando eu vou para a segunda parte ele vai começar exatamente no 3 fechado e só nos interessa do 3 para frente. Então, estou pintando aqui por cima. Qual é a imagem do 3? A imagem do 3 é 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Então, o gráfico só interessa para a gente na primeira parte. Só interessam esses elementos que eu estou pintando aqui. Ó. Esse é o gráfico que interessa na primeira parte. E este é o gráfico que interessa na segunda parte, fechada do 3, seguindo ali ó, por cima da parábola para frente. No final, eu tenho que juntar estes dois gráficos em um único gráfico. E juntando, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma parte, vou juntar aqui agora os dois. Uma parte está definida do 3 para frente, que é o seu domínio. A outra parte está definida do 3 para trás. Ora, na parte do 3 para frente, eu estou observando que existe, deixa eu fazer de verde como ficou lá a resposta final. Eu estou observando que temos uma parábola que segue em frente. Tá ali, estou dando a ideia que tem uma curvinha ali, tá? É só a ideia que tem a curvinha, porque afinal de contas nós estamos traçando um esboço de gráfico. E o outro gráfico é uma retinha que passa ali pela origem e que vai do menos infinito, mais ou menos por aqui, e ela vai atingir até o ponto 3. Repare que ficou uma diferença entre uma curva e outra curva, tá? Entre a reta e a curva lá, ó, ficou uma diferençazinha. E essa diferença vai permanecer ali também, tá certo? Então, se eu precisar melhorar um pouquinho aqui, ó, eu posso colocar que este ponto daqui é o ponto 9. Então, esse gráfico, a gente chama isso de função contínua. Esta não é contínua. Ela só vai ser contínua se um emendasse no outro bem direitinho. Como ela não emendou, ela não é contínua. Eu vou aproveitar para a gente ter uma ideia desse gráfico. Vou abrir o GeoGebra e a gente vai construir esse gráfico lá no GeoGebra para ver como é que fica. Então, aumentando aqui, a função era f de x. Eu vou colocar aqui, ó, uma da função era f de x igual a
x era o próprio x, né? F de x igual a x, era a nossa primeira função. Tá aí a nossa primeira função. Eu teria, deixa eu mudar aqui a transição, pronto. Então, no GeoGebra eu já construí o f de x igual a x, e agora eu vou construir um g de x, uma segunda função, igual a x elevado ao quadrado. Repare que houve uma mistura entre os dois, e essa mistura ela não desenha o gráfico correto, porque afinal de contas nós não sabemos em que parte nós estamos trabalhando. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir para desenhar uma função cujo valor inicial de f, na primeira função, ela vai de menos infinito, vamos colocar um infinito aqui, ele vai de menos infinito até chegar no ponto 3, que era o ponto que a gente estava trabalhando lá no outro. Então, vou apagar a parte que ele construiu, vou apagar a outra parte, está aí a nossa primeira parte do gráfico. E, finalmente, vamos construir a função, isso, em que eu vou pegar agora a função g, e a função g vai do 3 até o mais infinito. Vamos colocar o símbolozinho de infinito e vamos ver como é que essa função definida por várias sentenças, ela vai se comportar. Vou mexer aqui um pouquinho. Então aí as duas funções organizadinhas em escala, tá certo? Que o GeoGebra permite isso. Repare que o de cima não é uma reta, é uma curva, como a gente desenhou. Se eu mexer na escala do gráfico, a gente vai poder perceber isso de uma forma melhor. Eu posso mexer aqui um pouquinho na escala do gráfico, mas aí eu deturpei o gráfico todo. Mas você vai perceber que não é uma reta, é uma curva. Eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de que você permaneça entendendo que essa primeira função que está ali desenhada, ela é uma função que divide o primeiro quadrante em duas partes iguais. Obviamente que ela divide também o terceiro quadrante, mas a atenção dela é primeira de bissetriz por causa disso. Paramos por aí e estou encerrando aqui essa parte.